vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês, na verdade eu vou mostrar pra vocês como é que é o meu processo criativo de fazer uma peça de crochê 100% do zero. Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou a Lina da Lina, pra quem não me conhece. Eu tenho um perfil no TikTok que eu compartilho um pouco das minhas criações de crochê, alguns tutoriais. E hoje eu vou mostrar pra vocês todo esse meu processo de criar uma blusa, que é uma inspiração em uma blusa de tecido, mas que super dá pra ser feita no crochê. Essa blusa, ela é uma blusa que é como se fosse uma bata, né? Então ela tem aqui essa parte de amarrar no ombro, ela tem essa parte um pouco mais fluida no comprimento da blusa. E aí, eu quero muito que vocês visualizem que essa blusa eu vou estar dando a minha forma de criação. Então eu quero que vocês assistam esse vídeo e abram um pouco mais a mente de vocês para as possibilidades que poderiam ser feitas com essa peça, tá? A primeira coisa que eu gosto de fazer é analisar a minha imagem de referência. Então eu trouxe aqui a imagem da peça pra gente conseguir analisar junto. E aí, gente, quando é uma peça de crochê, eu gosto de olhar a modelagem, mas também os pontos que foram inseridos. Se eu vou querer fazer igual ou se eu vou querer fazer diferente, para eu poder adaptar aí os meus pontos, né? A quantidade e etc. Essa peça em específico, o que que ela tem? Ela tem aqui uma modelagem bem simples. A gente tem a parte de cima, que é 2 triângulos para frente, praticamente, né? 2 triângulos para frente, e é replicado para a parte de trás. E aí, na parte aqui de cima, que é a parte de amarrar, a gente tem 2 tiras de um lado e 2 tiras do outro. Que ela vem assim, né? Uma tira aqui, e aí, outra tira aqui, essa é a parte da frente. E aí, a parte de trás seria a mesma coisa aqui. E a parte de trás, a gente tem um grande retângulo, como se fosse um babado aqui, né? A gente vai fazendo um grande retângulo nele, de uma forma que dê fluidez, como se fosse um babado. Essa é basicamente a modelagem da peça. E aí, como é que eu iniciaria essa peça, né? Como é que seria a construção dessa peça? Eu iniciaria primeiro pelo busto. Então, eu viria aqui pelo busto. Eu começaria pela base de um dos triângulos, começaria pela base, e aí eu iria fazendo diminuições. Fazendo diminuições até chegar no tamanho exato que eu gostaria da espessura da tira de amarrar. Chegando aqui no tamanho da espessura da tira de amarrar, eu só continuaria fazendo no mesmo tamanho para alcançar o tamanho desejado para essa tira, para poder fazer a amarração. Depois disso, eu replicaria mais 3 vezes, né? Que é mais uma para a parte da frente e 2 para a parte de trás. E aí, com isso, eu faria a ligação de toda essa parte. Como é que seria? Aqui, para ligar tanto essa parte quanto essa parte, a gente não é... você vê que elas não são juntinhas, né? Uma ponta do triângulo com a outra. Aqui, ela é um pouco espaçada, então aqui seria uma quantidade de correntinhas. Provavelmente aqui seria pelo menos umas 6 correntinhas, dependendo da agulha que eu estaria escolhendo. E aí, eu juntaria primeiro essa parte aqui fazendo correntinhas, depois eu pegaria a parte de trás e também ligaria da mesma forma. E aí, para ligar a parte da frente com a parte de trás, a gente teria aqui que ver se a gente precisaria fazer uma quantidade de correntinhas para ligar a frente e atrás, ou se a gente já poderia ligar uma ponta à outra. Provavelmente seria uma quantidade de correntinhas aqui. Feito isso, aí sim a gente iria trabalhando toda essa base aqui, depois que a gente juntou tudo, toda essa base circular, crescendo as carreiras aqui pra cá, nesse sentido aqui, ó, nesse sentido aqui. A gente começaria aqui fazendo uma quantidade de pontos, né, aumentando para poder fazer esse babado. E aí, faria a quantidade de carreiras que seria necessária para fazer esse comprimento da base da blusa, né? Então, seria basicamente isso aqui que eu faço quando eu preciso estudar a peça inicialmente, já que eu não tenho nenhuma receita. Vamos para a segunda parte, que é uma das mais importantes, que é a modelagem. Então, eu vou escrever aqui nossa modelagem. Como é que vai funcionar? Basicamente, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de desenhar para eu saber como é que vai funcionar cada etapa, tá? Então, a minha primeira modelagem vai ser a seguinte, vai ser a parte do busto, que é a parte inicial, né?
Então, eu vou ter isso aqui, mais ou menos, da modelagem do busto. É a primeira coisa. Então, a gente vai vir aqui começando com uma quantidade X de correntinhas. E aqui, a gente vai terminar com uma quantidade X de pontos. Por que isso? Porque as correntinhas são a parte inicial pra gente conseguir subir aqui os pontos, né? Em carreira, em cima de carreira. E aqui seria uma quantidade X de carreiras. Depois de feito isso, qual seria a segunda parte da peça? A segunda parte da peça seria a tira de amarrar. A tira de amarrar, ela vai ter a quantidade aqui X de pontos e uma quantidade Y de carreiras. Lembrando que essa quantidade X de pontos é a mesma quantidade aqui que a gente deixou na parte final aqui do busto. Então, essa é a segunda parte da receita. A segunda parte que a gente vai fazer. Só que elas duas vão ser interligadas. Depois que a gente chegar aqui na quantidade de pontos, do tamanho de pontos que a gente vai querer da tira, é só seguir subindo em cima da carreira mesmo. Isso aqui a gente vai multiplicar por 4, né? Por 4. Porque a gente vai ter 1, 2, 3, 4. A gente vai fazer um busto, um lado de um busto, o segundo lado do busto, terceiro um lado da parte das costas, o outro lado da parte das costas. Em total, vão ser 4 partes. A quinta parte vai ser a base. A base vai ser um grande retângulo. A gente vai ter aqui um grande retângulo. Por que seria um grande retângulo? Quando a gente estiver fazendo a primeira carreira aqui dos pontos, né? A gente vai estar fazendo uns aumentos para poder ter aquela fluidez como se fosse um babado. E ela vai ser um grande retângulo. A gente vai ter aqui uma quantidade X aqui de pontos, que a gente vai fazer, né, no aumento. E aí, isso a gente vai replicar essa quantidade de pontos para uma quantidade Y de carreiras. E essa vai ser a outra parte da modelagem da peça. Então, não tem segredo essa peça. Ela basicamente tem 2 tipos de modelagem. Tem a parte do busto e tem a parte do corpo da blusa. Apenas isso. Agora a gente chegou para uma das partes mais importantes quando a gente está criando uma peça, que é a escolha da agulha e da linha. Eu vou mostrar para vocês as minhas linhas preferidas que eu gosto para poder fazer vestuários, e eu vou mostrar a agulha que eu gosto também de trabalhar. A primeira linha é a Clea dupla, tá, gente? Eu não gostava de trabalhar com a Clea normal, porque era muito fina. Quando eles vieram com esse lançamento da Clea dupla, gente, eu fiquei simplesmente apaixonada, porque quando você trabalha com ela, você percebe a fluidez que ela dá. Gente, é maravilhosa. E aí, a segunda linha é a Charme. A Charme, ela é minha queridinha. Quem me acompanha aí no TikTok sabe que essa daqui é uma das minhas preferidas. Ela é maravilhosa pra fazer vestuário, então eu gosto muito. Inclusive, essa peça que eu tô vestindo aqui, ela é utilizada com a Charme. E a terceira linha é a Anne. Eu gosto muito de trabalhar com ela, só não gosto muito da aparência dela, que é como se fosse, eu não sei, a linha um pouco trançada, mas ela é linda, maravilhosa, o acabamento fica lindo também, a fluidez também. Então, essas são as 3 linhas que geralmente eu escolho pra poder fazer aí a minha peça de vestuário. Pra essa peça, como eu quero uma peça um pouco mais fluida, eu vou utilizar a Clea dupla. Com relação às agulhas, eu tava analisando a peça, como eu quero essa peça um pouco mais fluida, eu tenho aqui 2 opções de agulhas, que são as que eu mais gosto de trabalhar, que é a agulha 3,5 milímetros e a agulha de 2,5 milímetros. Pra Clea dupla, pra linha, ela indica uma agulha de 2 milímetros para poder trabalhar com ela, agulha de crochê. Eu não quero um ponto tão fechadinho assim, com a agulha de 2 milímetros, eu não gosto muito de trabalhar. Mas eu tenho essa aqui de 2,5 milímetros, que inclusive é a agulha da Clover, que ela é perfeita. Se você tiver como investir, invista, porque isso aqui é uma bênção. E aí, eu vou trabalhar, então, com a de 2,5 milímetros, porque a de 3,5 milímetros vai deixar um ponto muito aberto e eu já não quero isso. Eu não quero tão fechado, mas eu também não quero tão aberto. Mas, gente, não fique preso às minhas escolhas aqui. Como eu tô falando pra vocês, eu quero que vocês abram a imaginação e vocês adaptem da melhor forma. Por exemplo, vocês podem fazer essa peça com um
uma lã, por exemplo, essa daqui da Bambu, que ela é fluida, ela é leve, ela vai dar um movimento, ela não vai ficar pesada e você pode utilizar uma agulha bem mais grossa, caso você seja iniciante. Então, gente, a imaginação aí, ó, é de vocês, dá pra fazer diversas coisas, dá pra adaptar de diversas maneiras, e eu espero que vocês não se prendam ao que eu tô colocando aqui, tá bom? Então, é isso. Uma coisa que é muito importante quando você vai fazer, assim, uma peça 100% do zero no crochê, principalmente quando você faz peças pra você mesmo, você precisa ter as suas medidas anotadas num caderno ali de receitas, porque aí você consegue adaptar algumas receitas pro seu tamanho. Nem sempre na receita, quando a pessoa fala assim, ah, para um tamanho M, depois para um tamanho G, você precisa fazer tanto com tanto com tanto. Nem sempre vai ser certo pra você, porque às vezes você é um tamanho M na parte de cima, mas você é um tamanho G na parte de baixo. Por isso que você tem que investir numa fita métrica pra você conseguir pegar todas as suas medidas, tá? E aí, no caso dessa, a única medida que a gente vai pegar mesmo de fato vai ser a medida aqui de baixo do busto, bem rente ao busto, só pra gente saber o tanto que a gente precisa fazer pra essa parte aqui, que a gente vai precisar ligar, não é? A parte da frente com a parte de trás, aí vai ter aquelas correntinhas, sabe? Então, a gente precisa tirar essa medida pra conseguir fazer tudinho certinho, porque a peça cede. Então, não adianta nada aqui na lateral fazer uma quantidade X de correntinhas e aí depois você deixar a peça aqui bem mais folgada do que deveria. Então, é sempre bom tirar as medidas. Essa vai ser a medida que a gente vai tirar. Então, eu vou pegar aqui logo a minha medida só pra mostrar pra vocês. Vai ser bem rente aqui ao busto, tá? Bem rente abaixo, na parte de baixo dele. E aí, você vai vir, você vai passar pela circunferência completa, assim, ó, tá vendo? E aí, você vai, onde tá o seu dedo aqui, no encontro com a ponta, é onde tá a marcação do seu tamanho. E aí, o meu tamanho deu 84 centímetros. Esse é o tamanho que eu vou deixar anotadinho, porque isso vai influenciar na criação das outras partes. Depois da gente ter feito toda essa parte inicial, que é estudar a peça, depois ter feito e entendido a modelagem e ter escolhido os materiais, agora a gente vai fazer uma coisa muito importante. A gente tirou uma medida ali, né? Depois da gente ter feito todas essas escolhas. O que que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa medida, no meu caso, deu 84 centímetros, né? Que foi aquela circunferência da medida abaixo do busto. A gente vai pegar essa medida e a gente vai fazer a criação de correntinhas. A quantidade de correntinhas precisa ser equivalente ao tamanho dessa medida. Por que que a gente vai fazer isso? Ela é meio que uma amostra, a gente precisa entender quantos pontos vão ser necessários para cada parte da peça. Então, a gente tem aqui, né, o busto, a gente tem aqui as correntinhas que vão ligar e depois a parte que vai aqui crescer o corpo da blusa. O que que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma quantidade de correntinhas que dê essa circunferência para a gente conseguir determinar quanto que vai ficar pra cá, que é o tamanho do busto, né, no caso, né? Quantos pontos vão ser necessários para essa parte do busto. A gente vai multiplicar isso por 4, né? Porque é a quantidade de triângulos que a gente tem. Depois disso, a gente vai pegar o que sobrar de correntinhas e vai determinar quanto que vai ser aqui para essa área do meio, né? Para a área que vai ligar os dois triângulos da frente, para a área que vai ligar os dois triângulos de trás e como é que vai ser, né, a quantidade de correntinhas que vão ligar aqui a frente com a parte de trás. Eu fiz aqui, como eu falei pra vocês, a quantidade de correntinhas, né? No meu caso, pro meu tamanho, os 84 centímetros, que a gente pegou, né, essa medida da circunferência do busto, deu uma quantidade de 168 correntinhas. Isso pra agulha que eu escolhi e pra linha que eu escolhi. Com relação a essa área aqui, que é a área do comprimento da camisa, né, da blusa, o que que vai ser necessário? A quantidade aqui de 168 correntinhas vai ser dobrada, então vai ser vezes 2, porque a gente vai precisar fazer a fluidez do babado, né? Fazer todo esse movimento. Então, a gente, em cada ponto de base ou cada correntinha de base, vão ser necessários fazer 2 pontos no mesmo lugar. Então, essa parte aqui dessa modelagem, ela já tá ok, ou seja, aqui vão ser vezes 2, né? 168 vezes 2.
para esse tamanho de base. E aqui a quantidade de carreira vão ser determinadas, né, pelo tamanho que vocês gostariam, no caso, com o ponto que vocês escolheriam. Eu coloquei já as correntinhas aqui, e aí eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Porque deu 164 correntinhas. Eu gosto de fazer a quantidade de correntinhas com a fita métrica do meu lado, pra eu conseguir determinar exatamente o tamanho esticando a correntinha. Por que esticando a correntinha? A gente precisa entender o sedimento da peça. E aí, a linha, ela tem, né, uma elasticidade, então a gente precisa determinar essa elasticidade. Por isso que eu venho aqui, coloco as correntinhas que eu fiz, eu boto aqui certinho. Pra eu medir, eu vou esticando essas correntinhas o máximo que eu conseguir delas, pra conseguir medir certinho, né? Se elas estão realmente, se a quantidade tá certa, se eu preciso fazer mais alguma correntinha. E agora, com essas correntinhas, o que você vai fazer? Você vai botar elas em você, e aí você vai ver se ela ocupa essa parte do seu busto, né? No meu caso, eu coloquei em mim já, né? A minha deu mais ou menos isso aqui, literalmente pra parte do meu busto, que vai ser o triângulo, porque o meu busto é pequeno. E aí, a quantidade de pontos que deu aqui, deu 34 pontos, 34 correntinhas no caso. Então, a gente vai vir aqui anotar essas 34 correntinhas. E aí, essa quantidade de correntinhas, a gente vai precisar multiplicar por 4. Por que multiplicar por 4? Porque, lembrando, né, a gente tem 4 triângulos. Então, isso aqui multiplicado por 4 é igual a 136 correntinhas. Então, a gente já tem aqui 136 correntinhas que a gente retirou dessa total aqui. Então, a gente vai precisar agora diminuir as correntinhas que a gente fez com essas daqui, que já é de cada triângulo desse, pra gente conseguir determinar essa aqui do meio, a do de trás e a das laterais. Então, 168 menos 136 é igual a 32. Beleza, com esse tamanho aqui, né, com essa quantidade aqui de correntinhas que sobraram, essa aqui é a quantidade de correntinhas que sobraram, a gente vai determinar agora essas outras partes. Pra parte do meio, eu acho que esse tamanho aqui tá ótimo, porque eu não gosto muito dessa parte do busto muito separada. Então, esse tamanho aqui, pro meu, dá uma quantidade de 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Então, 6 correntinhas vezes 2 é igual a 12. A gente vai diminuir esse total aqui por 12, porque deu 12? Porque a gente tem da parte da frente e da parte de trás. Então, aqui a gente diminui e a gente sobra uma quantidade aqui de 20 correntinhas. Então, aqui a gente sobrou 20 correntinhas. 20 correntinhas, agora a gente vai dividir por 2, que vai ser uma quantidade para esse lado e para esse outro lado, que a gente já sabe que é 10 correntinhas, né? Então, a gente tem aqui o triângulo, a base dele vai ser uma quantidade de 34 correntinhas. Aí, aqui, a gente tem a parte da ligação, né? A parte que liga os triângulos. Vou colocar assim, porque aí a gente consegue entender. Então, a gente tem aqui 34 correntinhas e aqui a gente tem 6 correntinhas. E aí, na lateral, a gente vai ter 10 correntinhas e 10 correntinhas. Perfeito. Agora, com isso, só precisa começar a confeccionar a peça. Fazer o primeiro triângulo, depois o segundo, depois o terceiro, depois o quarto. Fazer as correntinhas aqui do meio e juntar a parte da frente. Fazer as correntinhas do meio de trás, juntar a parte de trás. E depois fazer as correntinhas da lateral para juntar essas laterais. E a gente ter aí a quantidade de pontos completa. E fazer o babado e finalizar a peça. Então, essa é a minha forma de criar uma peça de crochê 100% do zero, quando a gente não tem nenhuma receita. E aí, eu acho isso muito importante, porque às vezes a gente é muito fechado, no caso, a gente é muito preso a tutoriais. Ah, eu não sei fazer isso porque não tenho tutorial. Então, eu gosto muito, eu aprendi muito a desenvolver essa minha criatividade de entender a peça e começar a criar 100% do zero. Por isso que já saíram várias peças que vocês já viram no TikTok, como a camisa de time, que viralizou bastante. Então, eu espero muito que isso te ajude, que você consiga colocar no seu processo de criação, que te inspire também esse vídeo.
E não esqueça de comentar aqui embaixo, me dando alguma dica de vídeo, não sei o que você quer ver aqui pro canal. E não se esqueça também de curtir e de se inscrever, porque agora a gente vai ter vídeos novos toda sexta-feira. Eu tô aí desenvolvendo bastante conteúdo. Eu vou tentar, né, conciliar o YouTube com o TikTok. Eu ainda tô tentando ver como é que vai ser isso. Mas eu sei que vai vir muita coisa boa por aí. É isso. Beijo!